Fala pessoal, meu nome é Fernando Teles, eu sou economista de formação pela Universidade de Brasília, tenho também a certificação CEA de especialista em investimentos junto à CVM, sou um consultor financeiro devidamente registrado e autorizado a prestar consultoria e fiz esse canal no YouTube para trazer um pouco das minhas visões dos mundos dos investimentos e negócios aqui para vocês. Venho falando a respeito de fundos imobiliários, vou continuar nesse tema hoje com o XP Properties, o XPPR11. Mas antes de começar, preciso fazer o disclaimer de que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Você deve encará-lo apenas como um vídeo informativo e educativo para daqui extrair informações melhores que embasem a sua própria tomada de decisão de investimentos, tá bom? Feito o disclaimer, vamos lá, XP Properties, o XPPR11 da XP. XP eu não preciso nem falar, uma das maiores corretoras do país, história de superação e vitória aí no mercado financeiro brasileiro. E a XP Asset Management é uma subsidiária da XP que faz aí a gestão de recursos dos seus clientes, investindo em fundos imobiliários, em crédito corporativo, entre outros tipos de investimentos alternativos, tá bom? A XP Asset ela possui diversos fundos de investimento imobiliário, tem o XP Malls, tem o XP Logística, XP Crédito, tem o XP Properties também, tá? Que infelizmente a história dele, como a gente vai ver, não saiu muito provavelmente como esperado pelos gestores. Então vamos lá. Esse fundo ele já falou que pretende em algum momento, tá? Não tem uma data definida, nem nada certo ainda, fazer a liquidação dos imóveis e retornar o dinheiro investido dos acionistas, né, dos cotistas, para eles. Tá? Então eu vou fazer uma análise um pouco diferente aqui hoje. Vou partir logo para a estratégia, não vou nem falar de questão de taxa de administração, taxa de performance, porque eu acredito que não seja um fundo mais que seja útil para o investidor de longo prazo, né? O investidor que deseja ter os imóveis rendendo seu aluguel mensal, tá bom? Então, objetivo do fundo inicialmente, XP Properties tem como objetivo oferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área de lajes corporativas, educação e hospitais. Como a gente vai ver, o XP Properties ele comprava lajes corporativas para geração de renda, né, aluguel aí desses espaços para empresas. O fundo conseguiu implementar a sua estratégia basicamente comprando imóveis em Alphaville e também ali o Faria Lima Plaza no Largo da Batata, na Faria Lima, mas tinha outras participações em imóveis aí na Rebouças, na Avenida Paulista e na Vila Madalena. Aqui são os imóveis, tá? Esses três, né, o edifício Rebouças, que é a sede do Nubank ali na Rebouças, em São Paulo, o Box 298 na Vila Madalena, em São Paulo também, e o edifício Santa Catarina na Avenida Paulista, eles são participações que somadas dão menos de 4% do patrimônio líquido do fundo, então são relativamente imateriais, né, são apenas lajes, não contam com o prédio inteiro, né, aqui o Rebouças tem 1.000 metros quadrados, 1.053, o Box 298, 886, e o Santa Catarina 1.032 metros quadrados, tá? Isso daria mais ou menos um andar em cada prédio. Enquanto os outros três, né, o Corporate Evolution em Alphaville são 33.000 metros quadrados, o fundo possui 65% do edifício, o edifício Hightower 23.500 metros quadrados, o fundo possui 60% no edifício, e o Faria Lima Plaza no total 41 metros quadrados, dos quais o fundo possui 40%. Tá? Essa aqui é a joia da coroa do fundo, mas o fundo fez a aquisição do Faria Lima Plaza ainda em construção, ainda em desenvolvimento. Tá? Então é um ativo que, por mais que esteja numa região muito boa de vacância quase zero, servida aí de transporte público, de serviços, né, comodidades, um fundo que precisaria de um tempo ainda para maturar, um edifício que precisaria de um tempo ainda para maturar, tá? Então, ainda assim desafiador. Fora isso, os de Alphaville, né? Alphaville a gente já comentei em alguns outros vídeos, é uma região das mais desafiadoras hoje, permanece com vacância elevada e crescente, tá? Hoje, em 2023, tem uma vacância estimada aí nos 33%, e ali em 2020, final de 2020, tinha uma vacância aproximada de 25%, tá? Então, para colocar de outra maneira, em dezembro de 2020,
que é uma data importante para o fundo, como a gente vai ver, ele possui em Alphaville uma vacância de 1 a cada 4 imóveis totalmente vagos, e hoje 1 a cada 3 imóveis totalmente vagos, tá? É uma região bastante desafiadora. Colocando no mapa aqui, a gente tem os dois prédios principais do fundo, o iTower e o Evolution aqui em Alphaville, bastante distante aí do eixo de escritórios, que seria principalmente aqui a região Faria Lima, mais próximo ao centro de São Paulo, tá? Então, o hub também, né? A Alphaville era um hub de empresas de tecnologia que foram as das quais mais aderiram ao home office, então é uma região que está sofrendo bastante depois da pandemia, tá bom? Então essa é a situação do fundo, isso antes dele começar a vender seus ativos, tá? Eu vou dividir o fundo aqui para explicar melhor, de uma maneira um pouco mais didática, toda a situação que ocorreu com o fundo. A gente tem aqui, eu vou dividir entre dois períodos, tá? Antes da segunda emissão e depois da segunda emissão. A segunda emissão foi efetuada em dezembro de 2020. Então, puxando esse relatório aqui anterior, de junho de 2020, a gente tem a configuração do fundo naquela época, que era basicamente a participação majoritária no edifício Corporate Evolution e essas pequenas participações no Rebouças, no Box 298 e no Santa Catarina, que em média davam ali seus 1.000 metros quadrados, ou seja, um andar em cada prédio. Tá? Nessa época, né, antes da segunda emissão, o patrimônio líquido do fundo era por volta aí dos 425 milhões de reais, e em dezembro de 2020, o fundo efetua a emissão da segunda, né, a segunda emissão de cotas, no montante total aí do aproximadamente 230 milhões de reais, quando a gente considera também que sobre esse valor aqui incide o desconto da taxa de distribuição aí de 4%. Tá? O fundo arrecadou aí por volta dos 225, 230 milhões de reais na segunda emissão para fazer a aquisição do iTower e do Faria Lima Plaza. Tá? Então, antes ele não contava com esses dois edifícios, antes de dezembro de 2020, eram apenas esses aqui, o Evolution e os outros 3 minoritários, e depois ele faz a aquisição do iTower e do Faria Lima Plaza em dezembro de 2020, que era um período ainda de pandemia, sem vacina, o Brasil ainda ia passar por mais um lockdown em 2021, então era um momento delicado, de alta vacância no mercado corporativo, alta incerteza em Alphaville e também ali para novos desenvolvimentos, que era o caso do Faria Lima Plaza. Não satisfeito com esse perfil de risco elevado dessas aquisições nesse momento, a gestora, né, captou apenas 200 milhões e fez uma aquisição de 812 milhões. Tá? Esse relatório aqui é o de dezembro de 2020, quem tiver curiosidade pode dar uma olhada lá. É um relatório onde eles informam direitinho como foi feita essa aquisição, quando seriam pagas as parcelas, enfim. O que a gente tem que ter em mente é que antes dessa segunda emissão, o fundo tinha um patrimônio de 400 milhões, emitiu 200 milhões, né, somando aí um novo patrimônio líquido em dezembro de 2020 de 600 milhões, para fazer uma aquisição, né, com esses 200 milhões, fazer uma aquisição de 800 milhões, ou seja, ia pagar desses 800 milhões 200 com patrimônio líquido e ainda ia necessitar de 600 milhões de dinheiro, ou em dívida, ou em futuras novas emissões, para honrar esse pagamento, né, essa compra do iTower e do Faria Lima Plaza. Acontece que nesse período de alta incerteza, ali, dezembro de 2020, o mercado estava fechado, as taxas de juros estavam subindo fortemente, o mercado estava fechado, com muita incerteza para fundos imobiliários, então o fundo não conseguiu e nem conseguiria fazer novas emissões de cotas, tá bom? A não ser com um desconto muito grande, aí entra naquela questão do valor patrimonial, enfim. E aí para isso, para pagar essas aquisições que o fundo fez, ele fez o quê? Né? Emitiu dívidas através de CRIs no montante de 600 milhões, ou seja, dobrou praticamente o valor do patrimônio líquido, assumiu um loan to value, que é a proporção de dívida com relação aos ativos do fundo, de praticamente 50%, que para o mercado brasileiro e para o mercado de fundos imobiliários é um endividamento bastante grande, tá bom? Para piorar um pouco a situação, tá? Toda essa questão foi em dezembro de 2020. Até abril de 2021, ou seja, 4 meses depois, aqui eu trouxe o exemplo do relatório de abril de 2021, a gestora não mencionava
ao longo do relatório completo, tá? Eu vou descer aqui, não sei se vai dar para vocês verem, né? Eu vou passar rapidamente, mas se vocês quiserem puxar o relatório de abril de 2021, vocês vão ver que aqui eles já lançam os edifícios novos, né? O Hightower e o Faria Lima Plaza, mas em nenhum momento a gestora coloca aqui que havia uma dívida de 600 milhões de reais a ser paga ainda por essas novas aquisições, tá? 600 milhões de reais que corresponderia a basicamente o patrimônio líquido do fundo nessa época, tá bom? Então essa é uma informação muito relevante com relação à postura da gestora. Em maio de 2021, ou seja, um mês depois aí do relatório de abril, a gestora coloca aqui obrigações do fundo, praticamente na última página do relatório, no anexo aqui, né, escondido entre uma tabela de vacância e uma figura grande aqui do mapa de São Paulo, tem essa pequena tabela que coloca aqui as informações de dívidas dos CRIs tomados aí pelo fundo, mas mesmo assim não coloca as informações completas, tá? Aqui ele menciona apenas 160, 170 milhões de reais em dívidas, não os 600 milhões totais, e coloca apenas uma nota de rodapé aqui, numa letra miúda, observação adicional, saldo do preço a pagar pelo Faria Lima Plaza, conforme fato relevante publicado em 18 de dezembro de 2020, não foi incluído na tabela acima em razão das condições precedentes, blá blá blá, tá? Então, mesmo nessas letras miúdas, eles não colocam que ainda faltava mais 400, 500 milhões de reais a serem pagos aí, além desse valor de obrigações devidas que ele lançou nessa tabela, tá bom? Isso é um red flag extremamente importante para a análise desse fundo e para entender aí os resultados ao longo da história do fundo. Em dezembro de 2021, um ano depois da emissão, da segunda emissão e da aquisição do Faria Lima Plaza e do Hightower, com esse alto nível de endividamento de 600 milhões de reais, a tabela ela sobe, tá? A anterior estava aí por volta de 170 milhões, aqui obrigações do fundo ela sobe, vai para 350 milhões, mas ainda assim, em uma letra miúda apenas, a gestora coloca aqui que ainda havia um saldo de 250 milhões a serem pagos. Enfim, a informação não está transparente aqui, né, nos relatórios da gestora. Também aqui, ó, na última página do relatório, letra miúda, isso aqui é um grande red flag, né? A gente como investidor tem que estar sempre atento a esse tipo de questão que podem ocorrer aí na relação entre gestores e investidores, tá? Visto tudo isso, questão de vacâncias, questão de compra de edifícios em momento de grandes desafios de pandemia, dezembro de 2020, com grande alavancagem, isso tudo vai refletir no quê? Nos resultados do fundo, tá? Então, se a gente pega os resultados do fundo desde dezembro de 2020, aqui ó, R$60, 60 centavos por cota distribuídos em dezembro de 2020, caiu para 57, para 48, depois subiu um pouco em 2021 para 55 centavos por cota, mas depois vem caindo consistentemente, tá bom? Ou seja, todas essas práticas adotadas pela gestora, elas refletem diretamente no resultado dos fundos e o resultado não é satisfatório, tá? Um resultado decrescente, consistentemente decrescente, mês após mês, ano após ano, tá? Hoje o fundo distribui um rendimento de 10 centavos por cota, acontece que a dívida vem acumulando, e os resultados, né, o faturamento do fundo, as regiões onde estão os edifícios continuam desafiadoras, então o resultado ele tem decaído mês após mês e pode ser que caia ainda mais. Isso tudo reflete, obviamente, diretamente no preço da cota no mercado, tá? O investidor não é bobo nem nada, ele vai se atentar aos fatos, né, e precificar a cota de acordo. Desde seu IPO teve aí praticamente uma queda de 80% no valor da cota do XPPR no mercado secundário, ou seja, um resultado extremamente ruim para um fundo imobiliário, tá? Que normalmente são instrumentos financeiros com mais estabilidade e segurança nos resultados, tá? Então, é um resultado horrível, menos 80% para um fundo de investimento imobiliário. E a única hipótese que eu vejo que o investidor pode ter, né, o interesse de investir nesse fundo hoje, em fazer uma arbitragem entre o valor de mercado e o valor patrimonial do fundo, tá?
O valor patrimonial hoje se encontra aí por volta dos R$70 por cota, enquanto o valor de mercado está em R$22 por cota. Essa seria a única possibilidade. Tá? Mas como tem toda aquela questão, o mercado é soberano, precifica sempre de acordo com, antecipa, né? Sempre de acordo com o valor efetivo dos imóveis. Se você quiser fazer esse tipo de jogada aqui nesse fundo, você tem que estar atento a alguns outros fatos também. Em março de 2023, o fundo efetuou a venda do módulo Rebouças, do Box 298, já tinha efetuado a venda do edifício Santa Catarina também, todos mais ou menos em linha com o valor patrimonial líquido aí, né, de laudo das avaliadoras de mercado. Também vendeu parte do White Tower, parte do Faria Lima Plaza, isso tudo por R$200 milhões. Ainda não recebeu tudo, recebeu apenas uma parte disso, a qual destinou para fazer o abatimento da dívida. Enquanto isso, permanece com a dívida alta, acumulando, e com os resultados, as receitas, faturamento, ainda sofrendo com as questões de vacância e agora com menos ativos, né, para faturar. Por exemplo, o módulo Rebouças era um que, apesar de ser uma participação pequena, representava razoavelmente bastante aí no resultado, no faturamento do fundo. Então, é um edifício muito bom. E também tem um outro ponto aqui que eu preciso salientar. O valor patrimonial, esse relatório aqui é de janeiro de 2023. O valor patrimonial em janeiro de 2023 estava R$ 74,00 por cota, enquanto agora, em agosto de 2023, no último relatório, está em R$ 70,00 por cota. Ou seja, isso é em decorrência, né? O patrimônio líquido está caindo porque a dívida está aumentando. A dívida acumula como um reloginho, mês após mês, né? O que é devido ali, o reajuste IPCA mais tanto, né? Normalmente é indexado a um índice de inflação ou uma taxa de juros acima da de mercado. A dívida ela acumula como um reloginho e o fundo vai precisar pagar isso aqui. Enquanto os resultados do fundo eles derivam, né, da valorização ou dos resultados dos imóveis, que, né, estão nessas regiões desafiadoras e não tem se provado ainda imóveis em grande valorização, tá bom? Se a gestora for vender de fato esses imóveis, ela vai ter que vender com bastante deságio, eu acredito, porque vai estar vendendo numa situação de vacância elevada, tá? Uma coisa é você vender no mercado um imóvel com a vacância alta e outro imóvel com a vacância nula, tá? São preços totalmente diferentes e pode ser, né, que alguns interessados nessas transações, sabendo das dificuldades que o fundo se encontra, façam ofertas tentando se aproveitar dessa situação financeira delicada do fundo aqui. Tá bom? Então, você que pretende investir no XPPR com essa abordagem, né, da arbitragem entre o patrimônio líquido e o valor de mercado do fundo, você tem que estar ciente de que tem todos esses riscos envolvidos. Quanto mais tempo a gestora demorar para fazer a venda desses edifícios, mais o patrimônio líquido vai caindo em decorrência do acúmulo das dívidas. Tá? E se você colocar também no papel o custo de oportunidade que você tem investir no mesmo capital que você destinaria ao XPPR, destinando a uma taxa de juros hoje, né, um instrumento de renda fixa do governo, um título federal, público federal aí, está rendendo seus 10% a 13% hoje, se você colocar esse custo de oportunidade no papel, esse tipo de transação, né, especulativa aqui, passa a fazer cada vez menos sentido, né, ter um risco embutido muito grande para talvez um retorno baixo, tá? Por mais que os números aqui em princípio, façam parecer o contrário, né? Você acha que está investindo R$22 e vai transformar esses 22 em 70 num passe de mágica, tá? O mercado não funciona assim. Então, conclusão que a gente tira aí do investimento em XPPR. Ao investir, conheça bem o ativo, leia os relatórios todos antes de investir, né? Faça o seu dever de casa para conhecer o ativo e os responsáveis pela gestão. Não confie cegamente nos gestores. Tá? Por mais que seja a casa, seja a XP, que é super reconhecida no mercado, uma corretora fantástica, a gente vê que alguns instrumentos financeiros da casa podem ter suas divergências, tá bom? Então é importante que o fundo tenha track record, né? Tenha um histórico e que o investidor se informe desse histórico, né? Para ver o que foi feito, como foi feito, né? Quais as decisões que os gestores tomaram ao longo dos tempos aí, de gestão. Enfim, fazer o dever de casa é a principal lição que a gente tira aqui. O investidor sofre, o gestor muitas vezes não vai dar todas as informações de mão beijada, apesar de que seja o esperado que ele faça, né? Afinal ele está ali para servir o investidor, ele serve o investidor, ele está prestando um serviço, tá? Infelizmente não é isso que acontece muitas vezes aí no mercado financeiro.
Evite fundos com dívida altas, tá? Eu acredito que os fundos imobiliários são instrumentos que devem ser bastante previsíveis, bastante conservadores. Se você quer correr riscos muito grandes, vá para ações, tá? Não vá para fundos imobiliários. Use os fundos imobiliários como instrumentos mais previsíveis, geração de renda, tá bom? Eu sempre bato nessa tecla e vou continuar batendo. Evite fundos que levantem quaisquer suspeitas de não serem totalmente transparentes na relação gestor-investidor. Depois de tudo que eu disse aqui, né, a gente tem essa conclusão. Cada ativo é único, por mais que sejam da mesma classe. Eu já fiz diversos vídeos de fundos imobiliários aqui e a gente percebe que cada um tem sua própria estratégia, tem suas abordagens próprias, né? Cada casa de gestão é uma casa com um pensamento diferente. Umas priorizam a renda mais previsível, outras tentam flipar mais os imóveis, comprar e vender, né? Obter aí ganhos de capital nessas transações. Outras abordam mais regiões mais consolidadas, menos voláteis. Outras já partem para estratégias em regiões mais voláteis, em cidades um pouco menos dinâmicas do que a capital de São Paulo. Enfim, então cada ativo é único, o investidor tem que estar ciente do que ele está comprando sempre. E sempre diversificar, né? A última conclusão que a gente tira. Nunca vale a pena você investir todo o seu patrimônio em um único ativo, tá? Então diversifique sempre. Essas são as conclusões desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se vocês viram esse vídeo até aqui, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu estou sempre trazendo conteúdos com bastante densidade de informação. É o jeito que eu gosto de trabalhar aqui, espero que vocês estejam gostando. Para mim é um prazer fazer isso. Se você gostou desse vídeo também, quiser me seguir lá no Instagram, @fersenando, lá é um pouco mais da minha vida pessoal, você tem um contato direto comigo. Não posto tanto material profissional lá, mas é isso, você tem esse contato comigo mais direto, tá bom? Então, até a próxima, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, meu nome é Fernando Teles, para mim foi um prazer trazer esse vídeo aqui para vocês. E até a próxima, pessoal. Bons investimentos. Tchau, tchau.